começou aqui esse campeonato e ele era no inverno, né? E o inverno do hemisfério sul é parente do verão do hemisfério norte, né? Então ele começou a ter cada vez mais tamanho, né? A nível de calendário nacional, mundial, né? Então ele virou um grande campeonato, porque antigamente se fazia só um campeonato, o Troféu Brasil, que era no verão, e normalmente Rio ou São Paulo, né? E o Paraná então começou a lançar esse campeonato no inverno e cresceu muito. O mais importante do José Finkel é que ele fez com que a gente acreditasse pela primeira vez que a gente podia chegar lá em termos de resultado. A gente viu então as grandes feras da natação nacional vindo para cá, na época Roger Madruga, Djan Madruga, Ricardo Prado, Rômulo Arantes. O famoso Finkel do gelo, praticamente o inverno europeu. Para mim foi muito importante, porque 85 foi o campeonato onde eu tirei a minha primeira medalha individual de brasileiro. Eu fui bronze no 100 borboleta, no meio de grandes feras da natação brasileira. E o Curitibano naquela época estava começando a montar uma equipe que foi talvez o grande divisor de águas da natação brasileira, a presença do Curitibano ali. 1985 foi um ano muito importante, onde a gente pela primeira vez tinha uma equipe que competia, entrava nas finais e disputava medalhas. Porque em 1983 foi a primeira medalha que o Curitibano pegou no Finkel com o Olival de Oliveira Júnior, que no outro dia saiu no jornal o Menino de Ouro, que no 200 borboleta fez 2:12 e pegou a medalha de ouro. Tive a grata satisfação de participar do troféu José Finkel em 1983 e nessa época, já se vai algum tempo, mas enfim, se não me falha a memória, eu fiz 2:14 e alguma coisa. Foi um prazer na época dividir essa honra e com o Clube Curitibano e os outros atletas que participaram do evento. O Finkel de 85, né, não foi o primeiro a ser disputado aqui no Curitibano, mas foi o mais emblemático, né? E tenho certeza que para aquela geração de nadadores do Brasil como um todo, foi a competição mais fria da história, né? Tinha uma grande rivalidade na época do Clube Curitibano, o extinto Clube do Golfinho, e essa rivalidade que era sadia dentro da água fez com que os dois clubes elevassem o Paraná a ser o campeão interfederativo, né? Essa é uma coisa que fez com que o esporte do Paraná, inclusive, se desenvolvesse e se mantivesse num nível bom. São Paulo tinha o Pinheiros, não tinha mais ninguém para competir com eles. No Rio tinha o Flamengo, surrava todos os campeonatos. E em Minas tinha o Minas Tênis Clube. E aqui nós tínhamos Golfinho e Curitibano. Era uma disputa muito interessante, muito forte. Quebrava-se recorde todo fim de semana, o que não acontecia nos outros estados. O Clube do Golfinho, o símbolo era o golfinho, né? O peixe. Era uma metodologia que começava na sardinha, passava por vários peixes, eu me lembro de betara, peixe-espada, tubarão, golfinho. O golfinho era a equipe, né? E o Clube Curitibano não tinha um mascote na época, né? Então a gente criou o jacaré, que hoje está difundido no clube aqui, tem até nome, né? Nas competições a gente entrava embaixo de um jacaré gigante, como se fosse um dragão chinês, e a gente comprava extintor verde e branco, né? E saía fumaça, abria a boca do jacaré e espirrava na arquibancada. A gente tinha tido uma história do José Finkel, de um campeonato que foi feito pelo Berek Krieger, que era extremamente competitivo, que montou uma natação no Clube do Golfinho com o objetivo de competição, e tinha aqui
uma natação no Clube Curitibano que foi criada pelo Dirceu Rodrigues, mais como uma ambientação para que as mães ficassem tranquilas quando saíssem de férias, para que todo mundo soubesse nadar, para criar um grupo, um esporte, um ambiente bom. No seu nascimento, né? Quando chega nesse momento, a gente tem o Joel Ramalho que, como diretor, ele junta as duas partes. Então ele junta a sociabilização com a competição intensa e junta os dois nadadores e junta também, na sequência, os dois treinadores que fizeram a história desse momento, que era o Carlos Fernandes, que era o técnico mais técnico de todos, o mais estudioso de todos, com a explosão do Leonardo Del Vescovo, que chega nesse momento e é muito competitivo. Na verdade, a minha carreira de natação, como nadadora, ela não se iniciou no Clube Curitibano. Eu vim do Pinheiros, o antigo Pinheiros do Paraná, que hoje é o Paraná Clube, né? E em um determinado momento, então, o Paraná não desenvolveu mais tanto a atividade da natação, e aí o Clube Curitibano me chamou. E o técnico na época, que era o Léo, ele acabou vendo um potencial nessa equipe de a gente conseguir um êxito muito grande no Campeonato Brasileiro, já que a gente conseguiu juntar uma das maiores forças de nadadores na época daquele ano. Essa competição foi uma competição singular, né? Então, talvez o que me chamou a atenção mais, assim, o que eu trago na memória, talvez assim, foi uma competição onde o clima de confiança e uma certa euforia que a gente viveu naquela competição foi diferente de tudo que nós tínhamos nas outras, né? Então, quando esse time chega na pré-eleição para ganhar o campeonato, tinha que bater recorde em quase todas as provas, porque o recorde dava pontos a mais. E assim foi feito. O sócio do clube não sabe, muitos atletas aqui não sabem ainda, mas em 1989 nós tínhamos uma equipe do Clube Curitibano super competitiva e ela estava na disputa para ser a grande campeã do FINCA de 89. Né? Estava liderando o FINCA de 89 quando a competição foi interrompida na última etapa por conta de um surto de meningite. E acabou que essa geração ficou esquecida pelo fato de não ter subido ao pódio pela forma como a competição foi interrompida. Então, quando chega nesse terceiro dia, nesse dia que era ainda um dia muito forte para o clube, vão procurar o ônibus e não tem ônibus. Tem todo mundo numa sala reunido e é dito para os atletas que não vai mais ter o campeonato. No primeiro momento o pessoal não acreditou, achou que era uma brincadeira, alguma coisa nesse sentido, mas quando a gente se deu conta que realmente aquilo tinha acontecido, a decepção foi grande, né? Foi assim, como a gente construiu aquele bolo, né? E faltou colocar a cereja em cima. Foi essa a sensação. E aquilo é uma notícia que demora até para ser entendida. Você tem que imaginar o Vanderlei Cordeiro, né? Correndo na Olimpíada lá, na hora que aquele homem agarra ele e tira ele da maratona, ele ainda teve a oportunidade de continuar. Mas ali não. Ali você é cortado, um dia que é para ser um dos melhores da tua vida vira um dia de frustração, né? Aí eu até nesse momento não estava lá presente, eles falaram, não, vamos proclamar o Curitibano campeão e tal. Mas aí os clubes vieram todos reclamando. Eu me lembro que depois eu andei ligando, por exemplo, o diretor lá do Pinheiros. Falei, escuta, nós estávamos assim, o Curitibano não tinha nenhum título nacional. Nós precisávamos daquele título. Naquele momento nós éramos os melhores. E aí ele falou, olha, eu concordo que o Curitibano será proclamado primeiro, mas eu não quero ser proclamado terceiro. Eu falei, tudo bem, eu não estou pedindo isso que dê primeiro, segundo, terceiro e quarto. O outro lá falou mais ou menos, olha, a mesma coisa, eu também não quero que diga a hierarquia, mas eu concordo que foi. Quando eu liguei para o Minas Tênis Clube, tive uma surpresa muito desagradável, até porque o Urbano Santiago, que era o presidente do Minas, tinha jogado voleibol na seleção comigo. E a conversa foi horrorosa. Ele falou, olha, Joel, eu não vou dar esse título de presente para você. Eu acho que foi assim, difícil de engolir.
e brigamos sempre contra isso, mas fazer o quê? Agora, quando nós voltamos, eu me lembro que eu comprei um troféu muito parecido com o Finkel, fizemos um jantar aqui, eu dei o troféu para o Clube Curitibano, esse aqui é o campeão brasileiro de inverno e tal, todo mundo lá, mas não é oficial. A gente saiu de cabeça erguida, não tinha como tirar do curitibano aquele troféu naquele ano, com certeza. É uma honra muito grande e poder estar como porta-voz aí dessa imensa família que é o Clube Curitibano, tendo passado, competido um Finkel, né, sido campeão brasileiro num Finkel há mais de 30 anos atrás no clube e agora poder estar aqui liderando esse oferecimento e poder receber o Finkel aqui, né? O clube tem se destacado muito atualmente e se destacou muito há 34 anos, há 30 anos. E nós temos muito que oferecer para a natação brasileira. O fato da estrutura ter mudado e ter melhorado muito é uma prova de que o clube não deixou de investir na natação. A natação sempre foi um foco de sucesso dentro do clube. Eu acho que sim, é um resgate, né? O troféu José Finkel voltando para casa. Apesar de que a gente sabe que foi disputado em São Paulo, no Rio, em Santa Catarina, né? Então a gente tem assim, uma emoção muito grande de estar trazendo o troféu José Finkel para casa do seu Beria Krieger, né? O fundador do troféu, e é um orgulho para nós. Para mim é muito gratificante poder ver que a gente está preparando uma estrutura maravilhosa, propício para poder ter esses atletas que estão vindo até do Campeonato Mundial, que foi o evento principal do ano para muitos. Então, para o sócio e para o atleta, a gente vai tentar entregar o melhor possível, tanto em estrutura como em serviço, ou seja, vamos oferecer para eles uma experiência diferente, né? Então eu vi crianças, né, e vivenciei e vivi, elas se transformando em campeões, né? E por isso que hoje ali, como técnico dessa equipe, que eu sou, que é técnico do júnior e do sênior, mas aqui os outros técnicos também transmitem essa certeza que se você tiver as 3 pilares, o propósito, né, fazer tudo buscando o objetivo, acreditar sempre no trabalho, certo? E cuidar do seu trabalho, pensando nos teus objetivos, você atinge o campeonato, quer dizer, atinge a vitória, né? Então a gente espera que os nadadores do Brasil todos venham para cá e fiquem muito felizes, saiam daqui lembrando, esse foi o melhor José Finkel que nós nadamos na nossa história. Então é isso que a gente deseja.